Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, ontem eu vi uma entrevista com o Charles Kozak, o antigo co-fundador da afinada, da extinta, saudosa editora Kozak Naif, a melhor editora que tivemos entre nós, em razão de sua excelente curadoria de obras, do seu foco em literatura infanto-juvenil, isso foi fabuloso, em design gráfico, em artes em geral. Aquele livro fantástico, né, de se ter em mãos, aquela escolha apurada do papel, do formato, da capa, da diagramação. Realmente nunca houve entre nós algo tão exuberante como a Kozak Naif. Então o Charles Kozak avisou, deixou claro que irá voltar ao mercado editorial, não mais como Kozak Naif, né? Até porque esse nome era formado em razão de seu sobrenome e o sobrenome de seu cunhado. E o seu cunhado estará fora dessa empreitada. É uma entrevista bem interessante, um pouco mais de 40 minutos, onde o Charles Kozak abre o seu coração, fala de sua vida, de sua infância, da relação com seu pai, com a sua mãe, de sua família, de seus acertos, de seus fracassos, de sua projeção de uma vida solitária para o futuro. Eu achei isso muito tocante quando ele fala que gosta de ser sozinho, de conviver com a solidão e prepara, inclusive, né, escolhe em quais asilos irá acabar, né, ter o seu fim da forma mais cômoda possível, de seus problemas de saúde, em razão da vida sedentária, de ter sido fruto de um aborto mal sucedido, coisas que me chocaram, né? Ele fez a substituição de um fêmur e terá que fazer a de outro, ganhou muito peso, precisa perder peso, talvez submeter a uma bariátrica, está muito triste, né, muito deprimido em razão do Alzheimer de sua mãe. Ela até chora quando fala disso, porque ela chegou ao ponto em que não o reconhece. Ele enxerga a sua mãe como a melhor amiga que ele teve em vida. Outro ponto que me causou impacto foi na relação entre o Charles Kozak e o seu pai. O seu pai, um homem da mineração, né? E muito duro, muito seco, um homem de seu tempo. E como ele não se entrosava bem com Charles, e apenas aos 27 anos de idade do Charles é que o pai o chamou para conversar, pediu perdão por não ter conseguido amá-lo, e ele atribui isso também à sua homossexualidade. Ele é o único filho homem deste homem tão tradicional, então ele acredita que isso abalou muito o seu pai, porque o seu pai queria um filho que não fosse homossexual e que talvez seguisse à frente nos negócios da família de mineração. Ao mesmo tempo é complicado, porque ele critica muito a austeridade do pai, né, de seus antepassados. Só que foram essas figuras masculinas austeras, que são os antepassados do Charles, que proporcionaram uma vida nababesca, né? Uma lauta vida, uma vida financeiramente soberba a toda a família, especialmente ao Charles, para que ele possa afirmar que nunca precisou trabalhar para ganhar dinheiro. E quando trabalhou, por exemplo, com a editora ou com a biblioteca em São Paulo, não foi pelo dinheiro, foi pelo prazer. Então isso tudo se deve, né? Esse vidão, essa visão de mundo incrível que ele conseguiu ter também, conhecer o mundo, se voltar às artes e à literatura. Tudo isso foi graças à grana construída por essa pessoa austera que foi seu pai, que herdou possivelmente essa austeridade também de seu avô. De qualquer forma, não deixa de ser tocante. Todos os seus relatos de vida são relatos assim que mexem com a gente, né? Ele se emociona. E eu consegui até admirar o pai do Charles, porque ele teve, mesmo sendo austero, né, duro, tendo esse problema com o reconhecimento da homossexualidade de seu único filho homem, ele, em um momento que havia um jantar na família,
quando o Charles saiu ao final do jantar, com 27 anos, encontrou o pai sozinho no canto e o pai chamou para conversar e pediu esse perdão, né? Me perdoe por não poder, não conseguir tê-lo amado como eu amei os meus demais filhos, especialmente no caso as irmãs do Charles. Ele fala em um momento também de algo interessante, que é algo que eu acho horroroso na vida dos homens do passado, principalmente, e eu passei por isso, que é o fato de que o seu pai tinha outra família. Isso foi descoberto tardiamente, que o pai dele seguia o catolicismo ortodoxo. Então é uma coisa realmente dura, né? E ele não ousava se separar da mãe do Charles e nem abandonar aquela família. Então, quando esses homens sentiam esse ímpeto, eles, de uma forma muito errônea, às vezes constituíam outra família para manter junto com a família que já possuíam. E na minha vida foi assim, né? Meu pai tinha duas famílias, ele tinha matriz e filial, e eu cresci achando isso normal até uma certa idade. Depois eu vi que isso era uma coisa horrorosa, realmente. Eu acho que isso mexeu tanto comigo, que quando eu tive a minha filha, minha única filha, imediatamente eu me submeti a uma vasectomia, porque eu disse para mim mesmo que aquela seria a minha única família. E mesmo que eu estivesse solteiro, livre, desimpedido, eu não iria querer tentar constituir uma nova família com mais ninguém. Seria aquela única tentativa. Essa coisa do meu pai me influenciou muito, porque quando eu me entendi por gente, isso começou a mexer muito negativamente, de ver essa coisa que o meu pai fez, né, de ter uma família aqui, outra família acolá, e encarar isso com a maior naturalidade possível. Eu admiro muito meu pai, a perspicácia do meu pai, como ele venceu na vida, mesmo tendo passado por tantos perrengues na infância, inclusive fome. Mas quanto a essa parte, é realmente algo que sempre mexeu negativamente comigo, e mexeu negativamente, pelo que eu entendi, também com Charles Kozak. Então, nessa entrevista, ele fala sobre sua vida, né, seus problemas de saúde, sua perspectiva de solidão, sua sexualidade, e ele fala sobre os futuros livros. Como é que serão esses livros? Quem transita por aqui sabe que eu sou apaixonado por livros. Eu tenho aqui muitos vídeos com resenhas de muitas obras que foram publicadas pela Kozak Naif, principalmente livros voltados para o público infanto-juvenil. Já mostrei muitos livros aqui. A maioria esmagadora eu vendi esses livros da Kozak Naif, até porque eu me mudei de uma casa muito grande para um espaço menor e vi uma necessidade de me livrar de papel. Sou um adepto hoje da leitura digital, mas tenho muito carinho e amor ainda pelo livro enquanto objeto. Eu sou um bibliófilo, eu amo o livro, mas não estou mais juntando papel em casa. Eu também sou um leitor, quanto mais, já fui até mesmo um leitor voraz, mas eu me contento em ler, cara, em um tablet, ou em ler, como eu falo sempre, em um objeto como esse, que me acompanha há mais de uma década. Aqui no caso é um Kobo. Mas estou sempre lendo e relendo, né, alguns eventuais livros físicos, mas não tenho mais essa coisa de comprar, de ter, de juntar. Então me desfiz de muitos livros da Kozak Naif, sobraram poucos, mas aqui tem, né, muita coisa sobre essa editora que foi tão magnífica. Aqui mesmo, sobre meu colo, minhas pernas, deste livro maravilhoso. Olha aqui, cara, o que era a Kozak Naif, o apuro da Kozak Naif. É uma coisa realmente fabulosa. A gente não teve isso em nenhuma editora aqui entre nós. Eu me arrependo só de ter vendido o meu Outono da Idade Média. O único arrependimento, de certa forma, meio que um arrependimento não me arrependendo, porque quando eu olho muito papel em minha volta aqui, eu ainda vejo que eu ainda tenho muita coisa para vender. Mas esse arrependimento veio meio quando eu vi aquela nova edição da Penguin e Companhia das Letras, né? Aquela coisa horrorosa que colocaram em nosso mercado editorial. E eu, meu Deus, como é que pode, né? Nós tínhamos algo incrível, né, de se ter em mãos, de se ler, de se pesquisar, do Outono da Idade Média, do Huizinga, pela Kozak Naif. Hoje nós temos esse lixo aqui da Penguin.
que coisa horrível. Então bateu meio que o arrependimento, mas depois consegui retirar isso da cabeça porque me mantenho na determinação de enxugar ainda mais minha biblioteca até que ela fique pelo menos com a metade do tamanho que ela possui hoje em quadrinhos e em livros. Mas desde já o Charles Kozak, ele deixou claro que sua nova editora não será como a Kozak Naif, será algo bem diferente, então não haverá republicações. Quem está esperando aí um novo David Copperfield, um Barroco de Lírios, pode tirar o cavalo da chuva porque isso não existirá. Ele quer se voltar ao mundo acadêmico brasileiro. E eu tenho um pouco de medo disso, porque ele deixou um pouco claro que talvez focará em produções acadêmicas nacionais. E a gente sabe que a produção acadêmica nacional, ela é em regra muito pobre. Não sou eu aqui que estou denegrindo a academia brasileira. Nosso ranking em produção científica, em educação, mostra isso, né? Muitas vezes obras, né, teses, monografias estão surgindo por aí apenas para encher linguiça, porque rolam bolsas de pesquisas, para incrementar o currículo Lattes. Isso é um pouco medonho. Eu ficaria mais feliz se o Charles tivesse assim um foco em literatura nacional. Seria interessante. Autores de domínio público e autores novos que estão surgindo. Mas, claro, nada impede, né, que surjam, por exemplo, obras interessantíssimas, nacionais de crítica literária, ou então de história. Seria incrível, né, uma coleção de história com o capricho da Kozak Naif. Mas, de resto, eu tenho muito medo da qualidade da produção acadêmica nacional e o que virá, né? Ele deixou ao menos claro o seguinte, que ele prezará pelo apuro gráfico. Nesse ponto, como ele deixou bem claro, os seus livros serão tão exuberantes, assim, em termos, é a palavra que eu encontro, cara, exuberante, em termos de qualidade gráfica, como eram da Kozak Naif. Foi uma entrevista que eu achei muito linda, muito bonita, interessante, pela forma como o Charles se abriu sobre sua vida, sua infância, sua adolescência, o início da maturidade, essa relação pesada com o pai, como a situação de sua mãe, né, com Alzheimer, idosa, toca, como ele se enxerga no futuro, ele já se prepara para se recolher sozinho na velhice, certamente em um asilo, e como ele está bem consigo mesmo em razão disso, e saber que ele quer aproveitar os últimos, talvez, bons anos de disposição física, né, de vigor físico, de vigor intelectual, para se fazer presente novamente em nosso mercado editorial tão capenga, para não dizer imundo. A verdade é essa. Então é isso. Charles Kozak vem aí novamente. Essa entrevista interessantíssima para a gente conhecer um pouco de um ser humano. Conhecer o ser humano é sempre bom, né? Ver. Mas que você não concorda com muita coisa. Por exemplo, eu fiquei muito cismado com essa cisma dele com o pai, porque, repito, né, foram homens como o pai dele, aquela coisa do espírito do tempo, né, eu falo sempre, o Zeitgeist, né, que forjaram muitas coisas boas também que nós temos, e forjaram, inclusive, no caso, o pai dele que forjou, junto com outros familiares, a fortuna da qual ele desfruta hoje, ele, né, e toda a sua família. Mas eu não preciso concordar ou discordar do Charles Kozak, mas, como eu disse, é interessante ver histórias de vidas, depoimentos, ainda mais de um homem tão extraordinário como é o Charles Kozak. E o legado, né, ele é o detetor responsável por um legado incrível de 19 anos da Kozak Naif, e certamente nos deixará aí outra coisa igualmente maravilhosa, um legado que eu espero que seja maravilhoso, né, que não caia no wokeismo acadêmico nacional, até porque ninguém está levando o wokeismo mais a sério, e eu espero que realmente sejam obras que valham a pena ser publicadas, né, porque o que a gente vê realmente é que a produção acadêmica nacional é muito pífia, e ele está pretendendo focar nisso, então pelo menos que se faça uma grande seleção e curadoria, a gente vai torcer por isso. Enfim, só achei interessante compartilhar esta minha alegria pela volta do Charles Kozak e indicar
a entrevista para quem quiser conhecer um pouco desse ser humano. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.